aqui em mais um A Conversa Com, no portal da Praia da Barra, na Barra TV, e temos um convidado muito especial hoje, que é o Carlos Rocha, o presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, da grande cidade da Gafanha da Nazaré. É sempre o dilema, não é? Da enorme cidade da Gafanha da Nazaré. Porque há a Junta de Freguesia, não é? E a própria Gafanha da Nazaré é uma cidade. Exatamente. E muitas pessoas vêm-se indignadas porque há a percepção pública que Gafanha da Nazaré não é cidade para algumas pessoas. E isso ofende um bocado os moradores, não? Não ofende, não ofende. Nós temos que ir aos primórdios da Gafanha da Nazaré e perceber um pouco da história da Gafanha da Nazaré. Isto é uma terra de gente humilde, que viveu sempre do trabalho e que sempre lutou por tudo até à exaustão. E isso, às vezes, fazer à população da Gafanha da Nazaré ser-los reivindicativos, fazê-los sendo obstinados, pode transparecer, para além destas qualidades todas que têm, que eu entendo que são qualidades, são muito resilientes e são muito dados. Recebem bem, tratam bem quem nos trata bem, mas às vezes somos capazes de responder como deve ser a quem não nos respeita e não nos trata bem. E, portanto, faz parte da nossa identidade. Gente humilde, trabalhadora, muito resiliente e capaz de dar a volta às circunstâncias mais difíceis com que se deparam. Com sangue na guerra. Sangue na literalmente. guerra. Sangue na guerra, exatamente. Já que estamos aqui junto ao mar. E quem é o Carlos? O Carlos é um cidadão da Gafanha da Nazaré, um gafanhão puro e duro, nascido nesta terra há 61 anos. Viveu muitos anos, por força da sua vida profissional, afastado da vivência mais próxima desta freguesia, mas desde que em 2012 teve o desafio para ser candidato à Junta de Freguesia, a abraçou e a passou a viver 24 sobre 24 horas em cada dia, desde que assumiu essa condição. As pessoas, muitas já sabem, a maior parte não sabe. Eu estou como Presidente de Junta há quase 10 anos. Estive 8 anos como tesoureiro da freguesia e desde que assumi a condição de Presidente, o meu horário de entrar na Junta de Freguesia é às 6h30 da manhã. Acorda com as galinhas. Acordo com as galinhas. O meu horário de sair, não tenho horário de sair, depende muito. Posso sair às 3 da tarde, posso sair às 8, 9. E normalmente temos trabalho, muitas das vezes, para além das 9 da noite, em prol da freguesia. Ainda ontem, por exemplo, estive numa reunião, depois de sair daqui eram 7h30 da noite, estive numa reunião do COP a preparar a Jornada Mundial da Juventude e, portanto, desde que assumi esta vida como Presidente, é dedicação total à freguesia. E qual é a sua primeira memória da Praia da Barra? A minha primeira memória da Praia da Barra é uma memória tardia. Há 37 anos, casei com uma albicastrense e só quando comecei a namorar com ela, com 18 anos, é que comecei a ir à praia. Eu vou dizer aqui uma coisa que não devia. Eu sou dos poucos gafanhões que, apesar de ter mar e ria a toda a volta, quase, não sei nadar. Pareço um martelo sem cabo. E comecei a ir à praia, comecei a ir à praia quando ela veio, porque a minha esposa, apesar de ser de Castelo Branco, sempre teve um fascínio tremendo pela praia, sempre fez muita praia, mesmo com os familiares dela, que muitos deles estavam sediados no Algarve, onde ela passava bastante tempo, e portanto foi com ela que comecei a ir à praia. Portanto, a minha relação com a Praia da Barra é uma relação tardia, mas muito afinada e muito gostosa, desde que comecei a viver a Praia da Barra. E quando lá está, onde é que costuma frequentar? Que locais é que gosta de visitar? Eu gosto muito de estar sossegado. Gosto muito de viajar, mas quem me tira o meu sossego é uma chatice. Gosto de viajar nos períodos de férias, gosto de viajar naquelas alturas em que a gente está em descanso absoluto. Fora disso, gosto muito do meu canto. Fundamentalmente trabalho naquilo que é a freguesia e trabalhei sempre naquilo que foi as empresas a que estive ligado durante 35 anos na área da proteção e equipamento industrial, e a minha vida sempre foi uma vida de estrada, uma vida de incerteza permanente, quer na relação com os clientes enquanto trabalhar no privado, na freguesia, com os cidadãos, todos os dias temos coisas novas,
todos os dias temos circunstâncias novas e, portanto, esta agitação, este frenesim permanente a que estamos ligados, obriga-nos a precisar de ter tempo para nós. E eu gosto muito desse meu tempo. Gosto muito de passear, já fizemos algumas, eu e a esposa, algumas viagens por essa Europa fora, desde Espanha, França, Suíça, Itália, Mónaco. Temos viajado alguma coisa e gosto muito nesse contexto de sair. Mas, fora disso, se eu puder ter um fim de semana em que o sábado é reservado ao meu sofá e o domingo também é fantástico. Então, gosta dessa distinção entre a sua vida mais pública e a vida privada? Gosto muito dessa distinção, apesar de... Portanto, gosta de se passar despercebido em alguns eventos? Quanto mais melhor, quanto mais melhor. Às vezes gostava de não me sentir tão exposto, porque não faz parte da minha condição essa circunstância. Por exemplo, eu não faço qualquer espécie de comentário nas redes sociais, porque acho que tudo que a gente possa, por vezes, querer dar de bom ou dizer de bom, há sempre alguém que interpreta mal. Isso não nos deixa bem. Claro. Não nos deixa bem, não nos faz bem e, portanto, vou lendo, vou percebendo, vou vendo, verificando o que é que lá se passa, mas não tenho intervenção. Entendo que não devo ter, precisamente porque gosto desse recato. Estar nas redes sociais, na condição que tenho de Presidente de Junta, seria provavelmente uma guerrilha permanente se eu estivesse a colocar questões, a responder, a picar, a não picar, enfim, prefiro o sossego a essa exposição. E quando o posso ter, não perdoo. Não alimentar guerras, portanto? Não. As guerras não trazem vantagem nenhuma a ninguém. Estou plenamente convencido que quando as pessoas estão bem informadas e conhecem bem quer os nossos critérios de decisão, quer a nossa apetência para fazer as coisas, quer mesmo a nossa condição de as fazer e a nossa autonomia para as fazer, as coisas são bem mais fáceis. Com certeza, e há que fazê-las de consciência tranquila e ser fiéis connosco mesmos, não é? Acho que acima de tudo. Esse é o meu pior defeito, não consigo ver do outro lado gente que me é desleal. Eu costumo dizer que dou as possibilidades todas e abro-me perfeitamente a toda a gente, até alguém me provar que eu não devo fazer isto. Como nós costumamos dizer, somos capazes de dar o sangue dos braços pelo outro que está à nossa frente. Mas se percebermos que do outro lado não há genuinidade e não há lealdade, a coisa morre ali e sou capaz de ser o pior inimigo dessa circunstância e dessa pessoa, porque como me abro de peito aberto às coisas, fico muito danado comigo mesmo, fico muito aborrecido quando alguém não tem para comigo o mesmo comportamento. É coisa que eu não tolero. E em termos da gente local aqui, diz gafanhão ou gafanhense? Já ouvi das duas formas e temos sempre aquele receio de ser mal interpretados. Eu acho que ser nada melhor que um local, não é? Eu acho que ser gafanhão não é desprestígio nenhum, pelo contrário. Gafanhense já é uma coisa mais estilosa e nem sei se deveremos ir por aí. Eu quero continuar a ser gafanhão. Ser gafanhão é ser daqui das Ser gafanhão gafanhas. é ser genuíno. Exatamente, porque realmente a história de toda a gafanha da Nazaré prende-se ao mar, prende-se realmente à tradição do bacalhau. Sim. A sua família também está relacionada com essa vertente, com o mar? Quem vive na Gafanha, quem é natural da Gafanha, seguramente tem gente na família ligada à vida do mar. Eu tenho um irmão que está desde muito novo no mar. Curiosamente, acho que agora que está reformado, mas mesmo assim quer continuar a viver o mar e, portanto, continua a trabalhar no mar. Há de ser coisa boa. Eu não queria essa circunstância para mim. Tenho muito respeito, tenho muita consciência pelos homens do mar. Acho que eles passaram, hoje nem tanto, mas em tempos primórdios passaram uma vida muito difícil. Temos alguns relatos e alguns filmes e alguns contos de gente que ainda vive daquilo que foram as agruras que passaram na vida do mar e têm que ser autênticos heróis para poder estar e para poder abraçar uma condição destas. Diria que são os heróis da Gafanha da Nazaré? São os heróis da Gafanha da Nazaré, naturalmente. Mas não obstante também da parte de quem fica, não é? Que em off, por acaso, falamos dessa parte que as mães da Gafanha da Nazaré não são apenas mães normais, têm que fazer o papel de mãe e de pai. As mães da Gafanha da Nazaré são uma coisa como pouco existe por esse mundo fora, diria eu. A mãe sempre substituiu o pai. Sempre foi mãe, foi pai, foi amiga, foi conselheira, é tudo. E trabalha normalmente ao lado do marido, porque quando ele vai para o mar e está longos meses fora daqui,
a vida tem que continuar e as coisas têm que se fazer. E, portanto, as mães não olham a meios para atingir os fins, são autênticas guerreiras. Eu diria que se os homens são heróis por força daquilo que passam na vida do mar, as mulheres são heroínas acima dos homens 10 vezes, porque, primeiro, a condição física das mulheres a gente sabe que é um pouco mais frágil, mas as nossas mulheres não denotam isso de maneira nenhuma, são terríveis, são máquinas autênticas. Não deixam realmente a perder em termos de prestígio não. nesse sentido. Medem imensas claramente com os homens e estão ao lado deles em tudo o que é preciso. Diria eu que ainda por cima têm a particularidade... Estão em igualdade nestas circunstâncias? Ou se calhar estão um bocadinho... Não, são superiores porque para além disto tudo ainda têm a condição de ter o ombro amigo para ver o homem chorar quando é preciso. Sim, isso é importante e às vezes é desvalorizado de certa forma. E muitas das mulheres antigamente realmente dedicavam-se à vida doméstica, a cuidar dos filhos e acumulando essa função realmente de fazer de pai é algo que é de louvar. É verdade. É muito importante e eu acho que é um carisma que as nossas mulheres na freguesia têm. Em termos de comida, coisas típicas aqui da zona da Gafanha da Nazaré, o que recomenda a uma pessoa que nunca cá veio, mas para provar algo tipicamente aqui? A Gafanha da Nazaré, particularmente, tem coisas excelentes. Tem enguias, caldeirada de enguias, que é fantástica. Tem os rojões na caldeira, que são fantásticos, feitos à lenha, feitos ao lume, com lenha. Tem o bacalhau, feito de 1001 espécies. Tem o pescado, o peixe, que é tão diverso na nossa costa e na nossa ria e que permite tantas e excelentes refeições. Eu fico bem com uma sardinha assada na brasa. Já faz o dia. Sim. É a recomendação de ouro daqui. Realmente, a Gafanha da Nazaré é um sítio bem diverso, tem uma diversidade incrível, porque temos a ria, temos o mar e temos depois a Praia da Barra, que está assim um bocadinho isolada naquele ilhéu. Às vezes nós notamos que parece uma diferenciação entre a Praia da Barra e a Gafanha da Nazaré. Eu creio que sim. A língua da água que nos separa traduz um pouco essa sensação. Eu, nos 10 anos que levo de Presidente de Junta, tenho trabalhado sempre numa união profícua com os dois locais, ou com os vários locais da freguesia. A Barra é um local da freguesia, temos outros, temos o Forte, temos a Chave, temos a Caldavila, temos o Bebedouro, temos a Varinha Velha, temos a Zona das Lesírias, temos um conjunto de lugares da freguesia, todos com caracterizações diferentes, mas que são de facto lugares da freguesia. E a Praia da Barra é um lugar da freguesia. Da mesma forma que eu olho para a Chave ou para a Caldavila, olho para a Barra e tento sempre que não haja essa circunstância de distanciamento. Nós temos aqui uma barreira física, de facto, temos uma ponte única que nos permite lá chegar, mas essa barreira física eu tenho trabalhado muito para que ela não exista e para que ela não aconteça, porque acho que, de facto, nós somos mais fortes quando somos juntos, quando integramos o mesmo território e quando pensamos da mesma forma. E, portanto, nunca quis nem nunca quis, e se alguma vez o fiz, foi sem contexto e foi sem convicção, porque o meu princípio é, de facto, ter uma freguesia completa e unida, num todo. Da mesma forma que, por força da vivência que tenho tido, e contrariamente àquilo que muitas pessoas dizem, eu sei que vou falar de uma coisa que dói a muita gente da Gafanha, mas eu acho que deve ser assim. E isto naquela perspectiva de que quando somos juntos, ou quando estamos juntos, somos mais fortes. A grande rivalidade que existe com a Ilhavo, com a população de Ilhavo, eu acho que não faz sentido. Nós temos de trabalhar todos para o mesmo fim e, no fundo, este município que tem 74 km de área é tão pequeno nesta esfera, nesta bola global que é o mundo, que se nós estivermos aqui a criar divisões e a criar secções, ainda mais pequenos nos tornamos quando alguém acha que não é assim e dedicamos mais a nossa identidade. Não é nada disso, eu acho que é ao contrário. E acho que nós temos todos a ganhar quando conseguimos todos puxar para o mesmo lado e quando nos conseguimos unir para conseguir objetivos comuns. Já para não falar da rivalidade entre praias, não é? Que também se sente um bocadinho. Sim, dada a caracterização das duas praias, isso é histórico. E a proximidade também. Isso é histórico. Enfim, uma é a praia dos ricos, outra é a praia dos pobres. Não podemos ver as coisas dessa forma, nem faz sentido ver as coisas dessa forma. Temos duas belíssimas praias, cada uma delas com a sua característica,
O meu amigo Augusto, da Gafanha da Encarnação, que me desculpe, mas nós temos o farol mais bonito e mais alto do país e, portanto, ele nunca chegará a ter uma coisa como a nossa e, Pronto, portanto, verdade. é essa a nossa grande distinção. Falando em farol, há sempre muita discussão quanto ao nome do farol. Quando a pessoa passa ao farol, diz lá Farol de Aveiro. Mas, de facto, os locais sentem que não é o Farol de Aveiro. É verdade, é Farol da Barra. Eu não faço grande questão com isto, mas não é Farol da Aveiro, é Farol da Barra. Quando muito, Farol da Praia da Barra. Mas nós temos temos este defeito de não chamar as coisas pelos nomes. Os barcos vêm à Gafanha da Nazaré, porque é aqui que podem atracar, mas vão à ilha. Quando foi a regata dos grandes veleiros, os barcos vieram à Gafanha da Nazaré, estiveram atracados no porto comercial da Gafanha da Nazaré, mas estavam em ilha. O porto está na Gafanha da Nazaré, mas é Porto de Aveiro. Exatamente. O farol é da Praia da Barra, mas é o Farol de Aveiro. Enfim, eu acredito que estas coisas sejam ditas numa perspectiva de abrangência, de visão global para fora. Sim. Porque se nós sairmos deste retângulo que é Portugal, se chegarmos ali a Espanha, se chegarmos a Barcelona, eles acham que Portugal é uma província de Espanha. Sim. E isto a nível global, pior ainda. Eu pergunto, quem é que conhece Aveiro fora de Espanha? É Lisboa e Porto, Portugal é Lisboa e Porto, e muita gente nem sequer identifica Portugal. Se falarmos com os americanos, nem sequer conhecem Portugal. E, portanto, infelizmente é enfim, assim. Se calhar estas coisas acontecem porque, de facto, a capital distrito é Aveiro. No país é a zona mais próxima e mais relevante e porventura daí estas coisas. Mas dá-me muito gozo dizer que o Porto é o Porto na Gafanha da Nazaré, que o farol é da Praia da Barra, que os veleiros que atracam na Gafanha da Nazaré é sim, é a Gafanha da Nazaré. Então deveria-se sempre referir ao farol como o farol da Praia da Barra. Eu acho que sim, faz todo o sentido. Exatamente. E com isto, com este regionalismo puro, vamos partir para o nosso primeiro intervalo. Voltamos a seguir com mais conversa aqui com o Carlos Rocha. Até já. Seja bem-vindo à segunda parte deste A Conversa Como, onde temos Carlos Rocha aqui connosco para nos falar um bocadinho mais sobre si. Estivemos aqui a descobrir um bocadinho mais sobre a Gafanha da Nazaré e sobre a própria Praia da Barra, mas agora vamos virar a agulha mais para a vertente pessoal aqui do Carlos. Carlos, o seu percurso profissional não englobava a política inicialmente. Não, estive muitos anos completamente fora e a leste da política. Sempre fui um homem mais ligado ao desporto, ao associativismo e muito àquilo que fazia antes de vir para a política. Eu trabalhei 35 anos na área da proteção e equipamento industrial, inicialmente como comercial numa empresa, ou como comercial de várias empresas. Trabalhei apenas em 3. Na última delas tive 25 anos. Nesta comecei como comercial. Mais à frente as coisas foram-se alterando. Fiquei mais dentro da empresa a fazer trabalho de aquisição de equipamentos, quer no país, quer no estrangeiro. Relacionamento com clientes, mas nunca deixei de fazer fora aquilo que eu gosto de fazer. A essência da vida para mim é o contacto com as pessoas e foi ótimo poder partilhar com as maiores empresas deste país e com gente muito boa com quem me fui relacionando e que ao fim de 35 anos me deu uma satisfação plena daquilo que fui fazendo. Continuam amigos? Ainda mantém amigos? Continuamos amigos, continuamos a tratar-nos por tu como eu gosto. Sim. Na esmagadora maioria dos meus relacionamentos e acho que isso que é um capital de vida que a gente ganha e que nos satisfaz. Falou na importância do tu. Qual é a importância realmente do tu nas relações comerciais? O tu é a coisa melhor que pode existir. É sinónimo de confiança, de abertura, de tranquilidade, de bom relacionamento. Não quer dizer que se tratar alguém por você seja mais respeitoso ou menos respeitoso. Claro. Mas acho que estes formalismos todos que nós temos hoje tendência a criar na sociedade não são bons, nem nos permitem uma interação mais aberta e mais franca com as pessoas. E, portanto, Cria distância? Eu acho que cria. O tu, quando é verdadeiro, é sempre uma coisa fantástica. E é isso que procura enquanto Presidente da Junta? Utiliza o tu? Utilizo poucas vezes o tu, porque ao longo dos anos na minha vida de trabalho nas empresas, fui criando com as muitas empresas com que trabalhei e com as pessoas com que trabalhava, fui criando uma relação de longevidade.
Claro. Na freguesia é um pouco diferente, pois se eu pudesse tratar os meus cidadãos todos por tu, aliás, digo-lhe muitas vezes, e curiosamente acontecia inicialmente, amigos meus, quando eu cheguei à junta de freguesia, pá, e agora como é que trato? É pá, tratas-me por Carlos, eu sempre fui o Carlos, não sou outra coisa, portanto, é assim que as coisas funcionam. É evidente que no tocato lá diário com as pessoas, a maior parte delas, hoje conheço, mas antigamente não conhecia, e portanto, o relacionamento por você está presente, mas sempre que a gente pode tratar por tu é muito mais fácil, é muito mais próximo. E como é que se envolveu na política? Olha, a minha história de entrar na política foi uma chatice, porque os amigos têm destas coisas. Eu era e sou amigo de um senhor que provavelmente a maior parte dos gafanhões e dos ilhavenses conhecem, Fernando Cassoeiro. Já era amigo dele antes de ele ter ido para a política, ele é padrinho de batismo do meu filho, e um dia ele disse-me, a empresa onde ele trabalhava antes de entrar na política era uma empresa que eu também vendia, a RMC em Oliveira do Bairro, passa publicidade, e numa das vezes que fui vender-lhe produto, vender-lhe material, ele disse-me, olha pá, vou entrar na política. Vais entrar na política? Pronto, olha, se precisares de alguma coisa da minha parte, dispõe. E foi assim que eu entrei na política. Ele foi, de facto, candidato à Câmara no primeiro mandato do José Agostinho Ribó Esteves. Eu entrei na campanha, foi uma campanha de chuva imensa durante toda a campanha. Entrei na campanha, que foi uma animação bestial, a colar cartaz, a meter cartaz em cima dos postos, aquelas coisas que se faziam e que se fazem nas campanhas, porque era amigo do Cassoeiro. Pronto. E ajudei a campanha. Eles ganharam a eleição, naturalmente, e as coisas começaram a sair por aí. Eu meti-me na campanha com eles, passei a ser conotado com o PSD, eu não tinha ligação nenhuma a partido nenhum, desde até essa data. Ainda estive 2 anos sem ter ligação a qualquer partido político e ao fim de 2 anos o Cassoeiro disse, tens que ser sócio, tens que ser militante do PSD. Mas o que é isso? Pagas uma cota de 12 anos por ano e pronto, e és militante do partido. Está bem, então, pronto, faça-se lá militante. E foi assim que as coisas andaram, até que um dia, os amigos que só nos arranjam problemas, naturalmente, querendo muito gostar de nós, o Cassoeiro disse-me, estou a contar contigo como candidato à junta de freguesia. Disse, o quê? Nem penses nisso. E a coisa começou por ali, começámos a falar. Aliás, a primeira vez que ele falou comigo, lembro-me perfeitamente, parados aqui em frente àquilo que é hoje a Fábrica das Ideias, no carro, deve estar a brincar comigo, então, mas algum dia eu vou para estas coisas. Nem pensar nisso. Estás na junta, és tesoureiro e tal. Não te metas nisso, não te metas nisso. E o facto é que ele lá me conseguiu dar a volta e eu entrei nesta brincadeira, que é uma brincadeira muito séria. Aliás, a política é uma questão muito séria, exige de todos uma seriedade e uma responsabilidade acima da média. E lá entrei nestas coisas. Portanto, a minha entrada na política foi assim. E a partir do momento que a gente entra, quer queira, quer não, por força das circunstâncias, tem que começar a dar respostas e tem que fazer opções. E foi isso que aconteceu comigo. Eu, pelo simples facto de ter feito uma campanha como amigo com o Cassoeiro, passei a ser conotado com o PSD quando não tinha ligação nenhuma a partido político nenhum. Claro. E depois, a partir do momento que comecei a entrar nas candidaturas, aí sim a gente tem que começar a assumir e isto, de facto, ou se está ou não se está, porque não temos condição de ser meio termo na política, senão somos uma negação total. Exatamente. E em termos de o seu background, realmente a sua formação, vem ao encontro das vendas. O que é que as vendas e algo em comum entre a política e vendas? Diria eu que há tudo. O relacionamento próximo com as pessoas, as vendas numa área específica, mas está lá o contacto diário com as pessoas, sim, o relacionamento, o ser sério com as pessoas, o não enganar as pessoas. Toda a gente diz que os vendedores são os enganadores. Eu nunca fui enganador, não conseguia enganar. Às vezes era obrigado a enganar, porque tive muitos clientes e tinha muitos clientes que me diziam, tens que me vender este produto. Mas eu não tenho, eu vou-te vender mais caro do que aquilo que tu podes comprar. Mas é a ti que eu quero comprar. Então eu tinha que vender e tinha que arranjar soluções. Mas nunca fui aquele vendedor especial a quem vão comprar uma banana e ele consegue acabar a vender uma casa ao indivíduo porque lhe propôs tudo e mais alguma coisa naquele circuito. Não. De facto, eu trabalhava o produto que tínhamos, sugeria as melhores soluções, aquelas que, do meu ponto de vista, eram as melhores soluções, e a área da proteção e equipamento industrial é uma área em perfeita mutação, sempre, e muito séria de trabalho. Podemos estar, se formos negligentes, podemos estar a pôr em causa vidas humanas. Por exemplo, uma coisa tão simples quanto vender um filtro para um gás químico a que um trabalhador está sujeito, se o filtro não for adequado, ou se nós
promovermos a venda de um filtro não adequado, podemos intoxicar o trabalhador. Sim, sim, E, portanto, é uma questão muito séria e isto obriga-nos a ser sérios naquilo que fazemos, obriga-nos a ser coerentes, obriga-nos a não querer inventar, a não poder inventar. E na política a coisa é também, a nível local, é também a mesma coisa. A gente não pode dizer que não a um cidadão ou não lhe pode dizer que sim, se não estiver convicto daquilo que está a dizer. Exatamente. E até porque a proximidade a nível das freguesias já não tem nada a ver com a proximidade a nível das câmaras e muito menos a ver com a proximidade de uma Assembleia da República ou do Governo. Nós vivemos diariamente com os cidadãos. Eu saio da porta e encontro qualquer um. Se lhe disse que sim há 2 semanas e depois não fiz, estou entalado de certeza absoluta. E, portanto, era assim a nossa vida na política e na vida pessoal. E claro que as duas que eu vivi e que estou a viver têm uma ligação profunda. Claro. E o que é que desejava que lhe tivessem dito antes de entrar neste mundo da política? Coisas que desconhecia. Eu gostava que me tivessem desviado disto. Não é fácil estar nesta vida com coerência, não é fácil assumir esta vida com coerência, porque é extremamente difícil e particularmente aos amigos. E temos tantas circunstâncias dessas, ter que dizer que não por alguma razão. Nós somos os primeiros, teoricamente, somos os primeiros administradores do território em que vivemos, freguesia. Mas somos aqueles que menos mandamos na freguesia. Toda a gente manda. Toda a gente tem autonomia para intervir no espaço da freguesia. A nossa competência é muito diminuta para fazer aquilo que é necessário fazer na freguesia e aquilo que as pessoas, em regra, acham que a gente deveria fazer. Pode dar algum exemplo? Dou só um exemplo destes. Uma das competências da Junta de Freguesia é tratar caminhos, vielas e becos. Fazer a manutenção, fazer a limpeza, fazer a reposição de inertes, eventualmente. Estas coisas simples. As vias não são nada da nossa responsabilidade. Toda a gente acha que as vias são da nossa responsabilidade. Toda a gente acha que as estradas, por exemplo, são da responsabilidade da Junta de Freguesia. Podemos fazer algumas intervenções podemos fazer algumas intervenções em consonância com aquilo que é o trabalho feito com o município, com a Câmara. Mas se eu quiser... O aval tem que ser dado pela Câmara. Exatamente. Se eu quiser intervir só por mim, não posso e não devo fazê-lo. E, portanto, temos aqui uma série de constrangimentos. Eu costumo dar um exemplo muito flagrante, que é este. Quando cheguei à Junta, fizemos um trabalho que entendíamos que era fantástico. Nós não concordamos nada com a sinalética que está na A25, desde Aveiro até à Praia da Barra. Entendemos que não é boa, não é elucidativa e, em muitos casos, até depreciativa. E lá está o gafanha. Eu detesto ver gafe, ponto. Isto diz muito pouco. Sim. E então, aquilo que fizemos foi um trabalho de levantamento daquilo que existia em termos de toponímia e de sinalização e aquilo que pretendíamos. Sim. Fizemos um dossiê fantástico que entregámos a quem de direito. E quem é quem de direito? São pelo menos 5 ou 6 entidades. Câmara de Aveiro, Câmara de Ilhavo, Infraestruturas de Portugal, a Ascendi. Ainda por cima, porque é a autoestrada. Tudo isto. Não obtivemos resposta nenhuma. Portanto, ninguém liga nada à Junta de Freguesia. E aquela mágoa eu tenho porque acho que aquela sinalética não é em condições. Isto para dizer o quê? Que num espaço tão curto entre Aveiro, a saída de Aveiro, e a Praia da Barra, a saída da ponte na Praia da Barra, é gerida por 5 entidades. Sim, dá que pensar realmente. Dá que pensar. E o comum, a pessoa comum não pensa nisso, não pensa nisso. Acha que é a Junta de Freguesia. É, alguma queixa pequenina que tenha, pronto, vem sempre ter à Junta de Freguesia. Sim, e até porque podem até saber que a competência que não é da Junta, que é da Câmara, ou que é de outra instituição, mas vocês foram os eleitos, foram vocês que a gente votou, são vocês que têm que tratar da nossa coisa. Se calhar também pensam que, não sei se isto poderá acontecer na realidade, que a Junta pode agilizar certos processos. E agiliza muitas vezes. Nós temos, de facto, um conjunto de contactos privilegiados e de acessos privilegiados que, se calhar, a maioria dos cidadãos não têm. Mas isto não é sinónimo de, pelo facto de a gente utilizar estas circunstâncias, de poder resolver as coisas. Exatamente. Porque o ónus da decisão não está nada, zero, na nossa mão. E, portanto, as pessoas virem até nós é bom, porque é sinal de reconhecimento e de capacidade de, eventualmente, resolver a coisa, mas depois, quando ela não é resolvida, normalmente vira-se o feitiço contra o feiticeiro. Sim. Ou fizemos pouco ou não quisemos fazer. Exatamente. Quando às vezes não temos nada a ver com as circunstâncias. Dou só um exemplo mais prático da freguesia. Sim. Nós parece que vivemos no terceiro mundo com estes cabos todos pendurados nos fios elétricos, nos postes e nessas coisas. Irritam-me profundamente. Tenho reclamado
com a Câmara, tenho reclamado com as operadoras de telefones todas aquilo que é esta circunstância. Continua tudo na mesma, não se faz nada. E algo que não continua na mesma é o nosso intervalo, que vem sempre por aí. Temos o nosso segundo intervalo agora, vamos partir para uma pequena pausa, voltamos a seguir com a terceira e última parte deste À Conversa com Carlos Rocha. Até já. Estamos de volta para a terceira e última parte deste À Conversa onde temos Carlos Rocha, Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, aqui ao meu lado, e vou fazer mais algumas perguntas do índole pessoal, digamos assim. Está no terceiro e último mandato. Sim. O que é que vai fazer a seguir a esta Reformar-me, jornada? provavelmente. Reformar-me, provavelmente. Eu tenho muitos anos de vida pública. Tenho muitos anos dedicados à causa pública. Comecei aos 22 anos na Casa do Povo. Passei pelo Grupo Desportivo da Gafanha, no futebol juvenil, onde estive 20 anos. E depois tenho toda a vivência de junta. Jogou futebol também? Joguei futebol. Eu também era artista da bola. Nunca tive grandes qualidades porque não cheguei... Qual era a posição que jogava? Eu jogava a defesa esquerda. E na primeira época de juvenil, porque quando eu comecei no Grupo Desportivo da Gafanha só havia juvenis. Hoje há desde os mais pequeninos, mas antigamente não. E comecei a jogar na frente. Era bom rapaz, era artista, conseguia fazer umas coisas. Na época que jogámos fui o melhor marcador distrital nesse ano. Guardo com excelentes memórias no estádio Mário Duarte, num jogo com o Beira-Mar à segunda jornada, ter feito 2 golos, um em cada baliza, que na altura, para um miúdo de 16 anos, era assim uma coisa fantástica. Não é? Contra o Beira-Mar. Exatamente, e o Beira-Mar, que era o rival da época. Entretanto, fui tendo algumas lesões, aos 22 anos deixei de jogar a bola federado, ainda joguei alguns anos no futebol de salão, mas depois deixei. Numa perspectiva de continuar manutenção física e continuar bem, resolvi integrar-me como diretor no Grupo Desportivo de Gafanha. Acabei por estar lá 20 anos no futebol juvenil e ao fim de 20 anos sair para esta vida onde estou hoje. Tenciona voltar? Ao futebol? Sim. Não. Estou plenamente convicto daquilo que devo fazer quando sair deste último mandato. Privei a minha família e penalizo-me por isso, porque o meu filho cresceu praticamente sem o ver. O meu filho hoje tem 28 anos, ele tem com a mãe uma relação fantástica e não tem a mesma relação com o pai, porque o pai nunca esteve próximo. Claro. Para tomar conta dos outros. E isto penaliza-me. E, portanto, aquilo que eu lhe puder dar neste período que espero viver muito para além dos 65 anos, ou dos 66, ou dos 64, porque tudo depende daquilo que sejam as contas da minha reforma, mas espero poder chegar ao final deste ano, estar muito próximo da reforma e depois viver a minha vida com a minha esposa e com o meu filho. Viajar faz parte dos planos? Faz parte dos planos e muito, tenho uma perspectiva boa. Eu que sou um entusiasta com o Ecofreguesias, que temos lutado muito para que esta freguesia o seja e o é desde 2019 e continua a evoluir fantasticamente nesta linha. As pistas cicláveis são uma coisa que me atraem, os modos suaves é uma questão importantíssima para a vida dos cidadãos e um desejo meu é sair de casa de bicicleta e fazer 1, 2, 3, 4 semanas por esse Portugal fora, devagarinho, a descobrir pistas cicláveis, a descobrir terras e a andar tranquilo, mais a minha esposa, sem ter que decidir se hoje faço 30 km, se faço 20, se faço 10. Fazer aquilo que nos apetece. É um sonho. Exatamente. E em termos de países, tem algum em mente que queira visitar e que não tivesse tido oportunidade? Queria muito, se pudesse, fazer uma semana em Roma. Acho Roma uma cidade fantástica. Não conheço, estive em Milão, estive em Veneza, estive em Florença, estive em Veneza, sim, nunca estive em Roma. E é uma cidade que me desperta, que me aguça o apetite. Quero ver se posso ir, se poderei ir lá um dia. Isso é bom, ter esse tipo de objetivos em mente e realmente viver da forma que se quer, não é? Vamos ver se temos condição para isso e se este mundo nos deixa. Isto cada vez está mais difícil.
porque acima de tudo, desta entrevista que tivemos a fazer, deste programa, desta conversa, digamos, eu retenho que o fundamental para si realmente é ser transparente e ser honesto. É para isso que trabalhamos e que lutamos todos os dias. E eu costumo dizer que durmo descansado todas as noites. Posso não dormir bem, mas durmo descansado. A minha consciência está bem comigo mesmo. E não me pesa nada. Quando eu saí do Gafanha, muitos dos meus colegas que estavam na direção e que eu deixei, diziam: tu vais para casa, vais precisar de psiquiatra, pá, tu vais dar em doido. Não vou nada, eu vou ficar bem porque eu, quando decido uma coisa, está decidido. E neste mundo da política é rigorosamente a mesma coisa. Muita gente me tem questionado sobre o que é que eu quero fazer a seguir, quais são as minhas pretensões. A minha pretensão é terminar este mandato e, de facto, deixar esta vida. Dei o tempo que tinha que dar, tenho que viver para mim e quero sair de consciência profundamente tranquilo. Sente que fica algo por fazer quando sair? Fica sempre muita coisa por fazer. Aliás, é um dilema grande que nós temos nesta vida, é que por mais que façamos, nunca fazemos tudo. Os projetos autárquicos, a vivência nas freguesias, a vivência no país, para quem trabalha nesta área e trabalha em prol dos outros, é um trabalho inacabado, nunca está feito. Nunca está feito. Eu não posso... A gente tem sempre circunstâncias novas, na perspectiva de melhoria ou até de criação de novo, para poder potenciar uma melhor condição de vida aos outros. E, portanto, esta vida autárquica, esta vida de dedicação aos outros, nunca está terminada. Basta que haja um diferente daqueles que passaram todos e nós temos de ter alguma coisa para lhe dar. E, portanto, isso é novo. E a criança Carlos estaria satisfeita com o seu percurso? A criança Carlos está de bem com o passado, sem vontade de voltar. Há muita gente que diz: se eu tivesse agora 20 anos, nada disso. Um percurso de vida tranquilo, dentro da condição de vida que tive, com momentos melhores, com momentos piores, mas seguro daquilo que foi feito, só me arrependendo daquilo que não fiz, não daquilo que fiz. Exatamente. E, portanto, a única coisa de que eu me arrependo na vida é daquilo que não consegui fazer e não daquilo que fiz. Uma palavra para descrever este momento em que vive? Tranquilidade. Segurança e tranquilidade. Acho que é com toda a segurança, toda a tranquilidade. Podemos terminar esta entrevista. Obrigada, Carlos, por realmente nos dar a conhecer um bocadinho mais da pessoa atrás do Presidente da Junta de Freguesia, realmente, que muitas das vezes não nos lembramos que é uma pessoa também, não é? Fundamentalmente é isso. Somos pessoas. Exatamente. Por isso voltaremos para o próximo programa com mais um convidado, mais um À Conversa Com. Até lá.